Capítulo 11. No acampamento do inimigo. Como Pongo precisava daquela bebida. E agora caminhe até o lago com eu, disse o coronel, segurando entre os dentes a alça de um pequeno balde de lata. Você não sentirei mais vontade de tentar dormir neste momento. Pongo sentiu que nunca mais conseguiria dormir. Eu me culpo por ter deixado você entrar neste choque, disse o coronel, enquanto saíam para o sol da manhã. Porque você não pode culpar a tenente. Ela não é um observador treinado. Quando ela me disse que o lugar estava fervilhando de cachorrinhos dálmatas, naturalmente pensei que ela se referia apenas aos seus cachorrinhos. Afinal, 15 cachorrinhos podem ficar bastante agitados. Foi só ontem, depois de ter feito de folha o meu quartel-general e poder ver por cima do muro, que descobri a verdade. É claro que enviei a notícia no Twiligit Barking de ontem, mas não consegui entrar em contato com você. Quantos cachorrinhos existem? Perguntou Pongo. Não posso dizer exatamente, porque eles nunca ficam parados. Mas eu diria, contando os seus, chegando a 100. 100? Eles haviam chegado ao lago. Tome outro drink, sugeriu o coronel. Pongo engoliu mais um pouco de água e olhou desesperadamente para o cão-pastor. Coronel, o que vou fazer? Sua esposa vai querer apenas resgatar seus próprios cachorrinhos? Ela pode no começo, disse Pongo. Mas não quando ela percebe que isso significaria deixar todos os outros para a morte certa. De qualquer forma, seus filhotes não têm idade para a viagem, disse o coronel. Suponho que você saiba disso? Pongo sabia disso. Seu plano era deixar seus filhotes ficarem no Hell Hall até ficarem um pouco maiores, enquanto ele e Mrs. os vigiavam, prontos para resgatá-los caso houvesse perigo. Ele disse isso ao coronel. E é exatamente isso que você deve fazer, disse o coronel. Mas e os outros cachorrinhos? Vou espalhar a notícia deles por toda a Inglaterra. Outros pais podem vir em socorro. Duvido, depois de todo esse tempo, disse Pongo. Se o pior acontecer, seus animais de estimação lhes dariam um lar? Pongo não conseguia imaginar os Dearly se recusando a ajudar qualquer cachorro. Mas chegando a 100. Mesmo assim, a sala era muito grande. Não acredito que eles os rejeitariam, disse ele. Mas, coronel, eu nunca conseguiria levar todos eles para Londres. Não como eles são, é claro. Cada cachorro deles precisa ser treinado. Eles precisam aprender a marchar, a obedecer ordens. Posso ensinar os maiores a forragear. Eu não me importaria de aprender isso sozinho, disse Pongo. Esplêndido. Agora, que tal tentar carregar este balde com a boca? Esse é um truque que você deveria aprender. Não, mantenha a cabeça mais para fora. Assim o balde não baterá em seu peito. Excelente! Pongo descobriu que conseguia carregar o balde de água com bastante facilidade. Seu ânimo estava melhorando agora. Com este maravilhoso e velho coronel para ajudá-lo, ele resgataria todos os cachorrinhos. Ele colocou o balde no fole. Você parece melhor, disse o coronel. Você pode conseguir dormir agora. Não há mais nada que você e sua senhora possam fazer até que escureça. Então você encontrará sua família. Enquanto isso, enviarei uma mensagem informando que você chegou. Algo estava intrigando Pongo. Coronel, por que Cruella roubou tantos dálmatas? Ela não pode querer mais do que um casaco de pele de dálmata? O cão-pastor pareceu surpreso. Certamente você sabe que o marido dela é peleteiro? Pelo que entendi,
ela só se casou com ele por causa das peles. Então foi isso. Pongo havia esquecido. Mas se os Devilles planejavam vender casacos dálmatas ao público, então Hell Hall era nada menos que uma fazenda de peles dálmatas e nenhum dálmata jamais estaria seguro novamente, a menos que a carreira de Cruella chegasse ao fim. Terei de lidar com isso quando voltar a Londres, pensou Pongo, sombrio, enquanto subia as escadas. Encontrou Mrs. estendida nas tábuas nuas perto da janela. Ela assistiu até que os cachorrinhos tivessem todos entrou e caiu no sono. Ele puxou o palha em volta dela e deitou-se bem perto, para mantê-la aquecida. Ela não se mexeu. Seus últimos pensamentos acordados foram humildes. Ele esperava que o Sheepdog fosse algum velho e trêmulo capataz do interior. Quanto dependia agora deste velho e astuto soldado. Já estava escuro quando o coronel os acordou. Tudo ainda bem com os filhotes, mas nenhuma notícia de quaisquer outros pais sobre o Twiligit Barking. Mandei uma mensagem sobre sua chegada segura e votos de boa sorte para você chegaram. Todo o Dogdon aguarda notícias desta vila tranquila. Eu já disse você mesmo latirá algumas palavras quando estiver totalmente descansado. De boa vontade, disse Pongo. Agora vamos jantar, disse o coronel. Desceram e comeram uma excelente refeição de salsichas que o gato havia recolhido durante o dia. Ela estava na fazenda. O coronel disse que haveria mágoa se ela não tomasse chá com seus animais de estimação, para beber um pires de leite. E devo voltar mais tarde, porque meu jovem animal de estimação, Tommy, gosta que eu fique lá enquanto ele toma banho. Então, vamos embora. Ele se levantou e abriu uma janela. As defesas do Hell Hall são infantis, disse ele. Qual é a utilidade de portões trancados no na frente quando se pode entrar por trás, através desta loucura? Pongo então viu que a Folly tinha uma porta e uma janela que davam para o terreno do Hell Hall, bem como uma porta e uma janela que davam para a charneca e era, de fato, uma espécie de portaria. O coronel havia entrado originalmente pela janela do lado da charneca. A porta para o terreno estava trancada do lado do Hell Hall, então o coronel conduziu Pongo e Mrs. pela janela. Agora seremos cautelosos, disse ele. Essa janela pode explodir e não há maçaneta do lado de fora. E pode levar algum tempo para destrancar esta porta. Ele puxou o ferrolho da porta do Folly, empurrou a porta e rolou uma pedra pesada contra ela. Agora, se você quiser sair com pressa, mas eu não acho que você vai. Não deveria me perguntar se você não poderia passar a noite com seus filhotes. Mrs. engasgou de alegria e começou a fazer perguntas. Vou explicar à medida que avançamos, disse o coronel, começando em direção ao Hell Hall. Uma lua cheia surgia acima da Casa Negra. Coronel, o que é isso no telhado? Disse Pongo. Certamente não é a televisão. Aqui? Ah, sim, é, disse o coronel. E dificilmente há uma casa de campo na aldeia que não tenha isso desde que a eletricidade chegou. Principalmente na compra alugada, embora não haja muita compra aqui. Disseram-me que os Baduns não pagam nada há meses. Ele então delineou seus planos, e logo pareceu que a televisão desempenhava um papel importante neles. Os irmãos Badun gostavam tanto dele que não suportavam que nenhum cachorrinho latisse enquanto ele estivesse ligado. E a menos que os cachorrinhos estivessem aquecidos, eles latiam como loucos. O cômodo mais quente da casa era a cozinha, onde ficava o aparelho de televisão, então era onde os filhotes moravam agora a menos que estivessem fazendo exercícios no pátio do estábulo. Alguns filhotes gostavam de assistir televisão, outros apenas dormiam, de qualquer forma, nenhum deles latiu,
então os baduns puderam se divertir em paz. Tudo isso o coronel ouvirá de Laque, durante longas e barulhentas conversas. Esse seu rapaz é esperto como um botão, disse o coronel. Ele está meses à frente de sua idade. Pongo e Mrs. ficaram cheios de orgulho. O plano era que Laque levasse seus irmãos e irmãs para o pátio do estábulo enquanto os baduns assistiam à televisão. Mas vai estar muito frio para eles ficarem fora por muito tempo, disse o coronel, e não vejo por que você não deveria voltar para a cozinha com eles. Laque me disse que não há luz exceto a da tela da TV. Então, se você se agachar, estará bastante seguro. Mesmo que os baduns vejam você, eles pensarão que você é dois dos filhotes maiores. Mas não há quase nenhuma chance de você ser visto, porque Laque me disse que os baduns ficam grudados na TV até ela acabar e depois rolam e vão dormir. Eles têm colchões no chão da cozinha. Não vejo razão para que você não passe a noite lá. Ligo para você de madrugada e você pode sair antes que os baduns acordem. Pongo e Mrs. acharam uma ideia maravilhosa. Podemos dormir lá todas as noites? Perguntou Mrs. O coronel disse que esperava que sim e que era a noite que os filhotes teriam de ser treinados e treinados para a marcha até Londres. Laque disse que nada acorda os baduns, então pretendo ir para a cozinha. Vou dar aulas lá e treinar 10 filhotes de cada vez no pátio do estábulo. Mas vocês dois devem primeiro passar uma noite tranquila lá e relatar as condições para meu. A essa altura eles estavam quase no pátio do estábulo. Não me conte mais nada agora, coronel, disse Pongo. Estou muito animado para entender. Você está bem, senhorita? Pois Mrs. estava tremendo. Não acredito que realmente vou vê-los, disse ela. O coronel abriu o portão do estábulo. Mrs. soltou um gemido suave e se jogou no quintal. Ela tinha visto Laque. Lá estava ele, na porta dos fundos, esperando por eles. E atrás dele, na longa passagem escura que levava à cozinha, estavam todos os seus irmãos e irmãs. Quem poderia descrever o que a mãe e o pai sentiram durante os minutos seguintes, enquanto tentavam abraçar 15 cachorrinhos que abanavam, se contorciam e lambiam, todos ao mesmo tempo? Todos tentaram ficar quietos, mas havia tantos gemidos de felicidade, tantas fungadas felizes, que o cão-pastor ficou nervoso. Eles vão ouvir lá? Ele perguntou a Laque. O que, os baduns? Disse Laque, um tanto indistintamente, porque ele tinha a orelha da mãe na oca. Não, eles colocaram sua preciosa televisão no volume máximo. Mesmo assim, o coronel ficou aliviado quando terminou a primeira alegria do encontro. Quieto, agora, disse Pongo. Quieto como ratos, disse Mrs. Mas eles ficaram agradavelmente surpresos com o silêncio dos filhotes. Ficaram instantaneamente. O único som vinha de algumas folhas mortas agitadas por 15 rabinhos que se agitavam. Agora, ainda, disse Laque. Todas as caudas pararam de abanar. Estou ensinando-os a obedecer ordens, disse Laque ao coronel. Bom menino, bom menino. Vejamos, esta tarde fiz de você um cabo, não foi? Agora faço de você um sargento. Se tudo correr bem, terá a sua comissão na próxima semana. Agora vou ver meu bichinho de estimação, Tommy, tomar banho. Ele disse a Pongo que voltaria em algumas horas. Saia e me diga o que você acha das coisas, ou envie uma mensagem ao sargento. Você não quer entrar e ver TV, senhor? Disse Laque. Não enquanto os baduns estiverem acordados, disse o coronel. Mesmo eles não poderiam me confundir com um dálmata.
Assim que ele saiu, Lucky mandou os outros cachorrinhos para a cozinha e depois acolheu o pai e a mãe. Você deve ficar no fundo até que seus olhos se acostumem com a escuridão, disse ele. E, de fato, estava escuro. A única luz vinha da tela da televisão e do fogo da cozinha, que ficavam em extremos opostos da grande cozinha. E como as paredes e o teto eram pintados de vermelho escuro, não refletiam luz. Estava extremamente quente, muito mais quente do que um fogo poderia ter produzido. Isto acontecia porque havia aquecimento central. Cruella de Vil o colocou quando planejou morar na casa. Por fim, Pongo e Mrs. descobriram que podiam ver bastante bem, e foi uma visão estranha o que tiveram. A poucos metros da televisão, 2 homens estavam deitados em colchões velhos, com os olhos fixos na tela. Atrás deles havia fileiras e mais fileiras de filhotes pequenos na frente e filhotes grandes atrás. Aqueles que não gostavam de televisão dormiam em volta do fogo da cozinha. A sala quente e vermelha era curiosamente aconchegante, embora Pongo sentisse que era como estar dentro da boca de um gigante. Lucky sussurrou: pensei que poderíamos resolver a situação da mamãe com a família e então eu poderia lhe mostrar um pouco o lugar. Todos os filhotes querem dar uma olhada em você. Pai, você vai resgatar todos eles? Espero que sim, disse Pongo com seriedade, perguntando-se cada vez mais como conseguiria lidar com isso. Eu disse a eles que você faria isso, mas eles estão muito nervosos. Vou apenas avisar que eles podem contar com você. Ele sussurrou para um cachorrinho no final de uma fileira e a palavra viajou como o vento sobre um milharal. Quase não havia nenhum som que um ouvido humano pudesse ouvir no acampamento do inimigo, exceto algumas batidas de cauda, instantaneamente reprimidas. Todos sabiam que não deviam revelar o fato de que Pongo estava no meio deles, e quando ele caminhava silenciosamente pelas fileiras quase não havia movimento. Mas ele podia sentir grandes ondas de amor e confiança rolando em sua direção. E de repente todos os filhotes eram reais e viviam para ele, e não apenas um problema que ele tinha que enfrentar. Ele se sentia como se fosse o pai de todos eles. E ele sabia que nunca poderia abandoná-los. Ele sentia uma simpatia especial pelos filhotes grandes nas 2 fileiras de trás. Alguns deles eram totalmente crescidos, jovens cães em vez de cachorrinhos, criaturas fofas com pés desajeitados. Eles o fizeram lembrar de sua própria juventude, não muito distante. Ele se perguntou por quanto tempo suas peles estariam protegidas de Cruella. Ela teria paciência para esperar muito mais. Os filhotes grandes sabiam desse perigo se aproximava a cada dia? Algo em seus olhos lhe disse que sim. E muitos deles estavam naquele lugar horrível há meses, sem esperança, até lá que espalhara a notícia de que seu pai e sua mãe estavam chegando. Orgulhoso Lucky agora, levando seu pai ao longo das fileiras de filhotes adoradores de heróis. Extremamente feliz, Missy sentou-se com os filhos agrupados ao seu redor. Ela só tinha olhos para eles, mas eles estavam determinados a não perder a televisão. Ela nunca tinha visto isso antes. O senhor e a senhora Dearly não ligaram para isso e achou difícil acompanhar. Os filhotes não seguiram completamente porque ainda não haviam aprendido palavras humanas suficientes, mas eles gostaram das pequenas figuras em movimento e observaram na esperança perpétua de ver cães Nutella. Podemos pegá-lo quando voltarmos para casa? Disse o Cad Pig. De fato, você deve, minha querida, disse Mrs. De alguma forma, os Dearlys devem ser obrigados a comprar um conjunto. Pongo agora havia conhecido silenciosamente todos os filhotes. Ele disse a Lucky que gostaria de dar uma boa olhada nos Baduns.
Então Laki o levou até a escada dos fundos, onde eles poderiam ver sem serem notados. Ninguém teria imaginado que Saul e Jasper Badum eram irmãos. Saul era pesado e moreno, com uma testa tão baixa que suas sobrancelhas espessas muitas vezes se enroscavam no cabelo emaranhado. Jasper era magro e louro, com um queixo tão pontudo que tinha buracos em todas as suas camisas, não que ele tivesse muitos. Ambos os irmãos pareciam muito sujos. Eles nunca trocam suas roupas velhas e horríveis, sussurrou Laki, e nunca se lavam. Não acho que sejam humanos de verdade, pai. Existe algo como meio humano? Pongo podia muito bem acreditar depois de ver os Baduns, mas não conseguia imaginar qual era a metade não humana deles. Não era nenhum animal que ele já tivesse visto. Eles maltrataram algum de vocês? Ele perguntou, ansioso. Não, eles estão com muito medo de serem mordidos, disse Laki. Eles são covardes terríveis. Alguns dos filhotes grandes pensaram em atacá-los, mas parecia não haver maneira de escapar. E se eles tivessem matado os Baduns, não haveria ninguém para nos alimentar. Oh, pai, como estou feliz por você ter vindo. Pongo lambeu a orelha do filho. Os filhotes, assim como os meninos, não gostam que os pais sejam muito sentimentais. As mães são diferentes, mas esse foi um momento muito particular. Depois foram sentar-se com Mrs. e a família. Parecia estranho que todos pudessem estar tão em paz naquele momento. Acampamento do inimigo. Aos poucos, os cachorrinhos dos Pongos adormeceram, todos, exceto Laki, Pet e o Cadpig. Laki não estava com sono. Pet estava, mas ficou acordado porque o Cadpig estava acordado. E a Cadpig ficou acordada porque era louca por televisão. Muitos dos cachorrinhos grandes também estavam deitados para dormir, espreguiçando-se luxuosamente, sentindo, pela primeira vez desde que foram presos no Hell Hall, que havia alguém em quem podiam confiar. Pongo havia chegado. E Mrs. também. Eles olharam para ela com timidez, entendendo perfeitamente que ela deveria cuidar primeiro dos próprios filhos, mas esperando que ela tivesse um pouco de tempo para eles mais tarde. Alguns deles mal conseguiam se lembrar de suas mães. Mas os filhotes mais novos conseguiam se lembrar deles e não dormiam. Lenta e silenciosamente, eles avançavam lentamente em direção a Mrs. Ela estava assistindo televisão, começando a pegar o jeito, com a ajuda do Cadpig. Então um pequeno som, próximo, trouxe sua atenção de volta para sua família. Mas o som não veio de sua família. Havia agora quase 30 cachorrinhos, não muito maiores que o dela, a poucos metros de distância, todos olhando para ela esperançosos. Meu Deus, eles são sujos, foi seu primeiro pensamento. As mães deles não os ensinaram a se lavar? Então ela sentiu uma pontada de pena. Que mãe tinha algum deles agora? Ela sorriu para todos eles, e eles franziram os narizinhos em um sorriso de retorno. Então ela olhou além deles, para os filhotes maiores. Algumas das meninas meio crescidas lembravam-na de sua idade, tão magras, tão bobas. Elas sabiam como se lavar, mas havia muitas coisas que não sabiam, muitas maneiras pelas quais precisavam do conselho de uma mãe. E de repente todos os cachorrinhos eram cachorrinhos dela, ela era a mãe deles, assim como Pongo sentia que era o pai deles. E, de facto, os mais jovens que se aproximavam cada vez mais dela estavam agora tão misturados com os seus que ela mal conseguia dizer onde terminava a sua pequena família e começava a sua família maior. A sonolência se espalhou pela sala quente e vermelha. Até os irmãos Badum cochilaram.
Eles não gostaram muito do programa que passava na televisão e queriam estar atualizados para o seu programa favorito, que seria lançado mais tarde. Até Mrs. dormiu um pouco, sabendo que Pongo ficaria de guarda. Por fim, apenas 3 pares de olhos estavam abertos. Pongo estava bem acordado, pensando. Lucky estava bem acordado, pois se considerava um sentinela, que não devia dormir em serviço. E o Cadpig estava bem acordado, assistindo sua adorável televisão. De repente, houve um estrondo de batidas na porta da frente. Os filhotes adormecidos acordaram alarmados. Os irmãos Badum se levantaram e cambalearam em direção à porta. Mas antes de chegarem lá, ela foi aberta. Lá fora, contra o céu enluarado, havia uma figura com uma longa capa branca. Era Cruella de Vil.